E aí pessoal, beleza? Sou eu novamente, Lindomar Golkin, e hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que é sobre Jesus Cristo. Sim, eu sei que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, já deve ter escutado muitas coisas, mas a gente vai começar a estudar, a ver um pouquinho da história de Jesus para que vocês possam, conhecer ele, saber quem ele foi, quem ele é, o que, que ele representou e o que, que ele representa nas nossas vidas. Às vezes vocês aí não entendem, muitas coisas como salvação, como as pessoas são salvas, por que Jesus veio, quem foi Jesus. Às vezes vocês, a gente acaba assim sem entender muito bem o que representa Jesus Cristo, mas nessa lição vocês vão aprender, beleza? Então, antes de tudo, quero propor uma pequena brincadeira, uma pequena dinâmica com vocês. Essa dinâmica ela é bem simples e vocês vão poder fazer aí agora, sem precisar se movimentar, sem precisar fazer bagunça, sem precisar conversar. Então, faça o seguinte: pergunte, pergunte aí algum amigo que está do seu lado, não sei como é que vocês estão sentados aí, mas pergunte ao amigo do seu lado, a sua amiga que está do seu lado aí, pergunte a ela o que é salvação. E ela precisa responder em voz alta, para todo mundo ouvir. Então, se tiver muita gente aí, dá uma pausa nesse vídeo e cada um diga em voz alta o que acha que é salvação. Beleza? Então, quando vocês terminar, a gente continua. Bom, creio eu que vocês já terminaram e aí podem ter surgido diversos comentários, sobre o que é salvação. Salvação talvez sei lá, salvar a pessoa porque ela errou, salvar alguém que se perdeu, salvar alguém que está num buraco, alguma coisa assim, Você joga uma corda ali e aí salvou a pessoa, enfim. Cada um pode ter respondido de uma forma. Mas a gente está falando aqui do nosso Salvador. Então, para que vocês possam entender a melhor história, que é a história de Jesus Cristo, né? A melhor história já contada, né? Tem até um folheto aqui que fala sobre isso. A melhor história contada, a melhor história já contada. Então a gente precisa entender que quando nós nascemos, quando a gente foi criado, quando a gente nasceu e fomos aqui, é, viemos aqui à Terra, a gente tem que entender que a gente veio cheio de coisas erradas. A gente veio cheio de pecados, cheio de erros. A gente veio não para, da nossa natureza, da nossa carne, a gente não consegue fazer a coisa certa. Quantas das vezes, para pensar um pouquinho, quantas das vezes você já tentou não fazer coisa errada e você não conseguiu? Isso é perfeitamente normal, não deveria ser, mas acontece. Muitas das vezes a gente quer fazer a coisa certa, a gente não quer mentir, a gente não quer xingar, a gente não quer brigar, a gente não quer fazer nada de errado, mas a gente acaba fazendo. Entendeu? Então isso é da nossa carne. A gente já nasceu para poder fazer isso. Tenho certeza que ninguém ensinou você a mentir, mas a gente mente. Ninguém ensinou você a fazer coisa errada, mas você ali, quando você era bem bebezinho, bem pequeno, começou ali a fazer coisa, Quem sabe quando você era bebê, você nem se lembra, você já deu um tapa na cara da sua mãe, sem, quando você tá com raiva, talvez você pegou querendo, fazer uma coisa errada ali com sua mãe e tal. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com esse pecado, com essa coisa dentro da gente, essa coisa ruim. E isso nos afasta de Deus, porque a Bíblia diz que o que afasta Deus dos homens é o pecado, beleza? O que afasta a gente de Deus, o que afasta você e eu de Deus é o pecado. E é aí que a gente quer entrar na nossa lição aqui, e é aí que a gente quer explicar sobre quem é Jesus Cristo para que a gente possa realmente entender o que é salvação, beleza?
Mas antes a gente precisa orar, né? Então, neste momento, se alguém estiver conversando, vamos ficar em silêncio, ficar quietinho e vamos fechar nossos olhos e orar. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor Deus, neste momento onde queremos aprender mais sobre a Tua palavra, mais de Ti, Deus amado. Oh Deus, abre os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender quem é Jesus Cristo, o que é a salvação e por que nós estamos aqui nesta terra, Deus amado. Deus, proteja, Senhor Deus, a cada um, Deus, neste momento, abra a nossa mente, o nosso conhecimento para podermos aprender mais de Ti, Deus. Que todo pensamento, Senhor Deus, contrário a esta aula, Deus amado, que caia por terra, que saia em nome de Jesus, que somente a presença do Espírito Santo esteja presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? A Bíblia, ela mostra no livro de Lucas, né, capítulo 2, dos versículos 1 a 20, né? Então, se você tiver sua Bíblia aí, abra neste momento lá em Lucas. Lucas fica no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, e aí você vai até o capítulo 2. Lucas, capítulo 2, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Fala dos pastores de Belém. Então, até ali, ele mostra até o capítulo 20. A gente não vai ler tudo não, mas a gente vai dar uma passeada aqui pela Bíblia para a gente, né, entender sobre muitas coisas, principalmente sobre o nascimento de Jesus, né? Talvez você já tenha visto em desenhos animados, em filmes, ou até mesmo na igreja, né, as pessoas encenando alguma peça, falando, né, ou às vezes na cidade, né, na internet, na televisão, você já viu alguém encenando sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Que o anjo foi lá, o anjo Gabriel foi lá, falou com a Maria, né, que ela ia ter um filho, o filho de Deus, para ela não ter medo, que Deus ia cuidar dela, né, que o filho dela iria ser o salvador do mundo e tal. Talvez ali naquele momento ela não entendeu, mas ela aceitou, porque Maria era uma pessoa obediente, era uma jovem obediente. Então, ela falou assim: Senhor, eis-me aqui, né, e tal, né, cumpre em mim segundo a tua vontade, enfim. E aí, né, Maria ficou grávida, e aí falou para o José. José não acreditou, né, José queria deixar Maria, né, sozinha, não queria mais casar com ela, para, né, ninguém ficar falando nada e tal, porque ela estava grávida, né, grávida antes do casamento ia dar problema, então ele quis largar ela. Mas o anjo foi lá, visitou também José e falou com ele: não, fique com ela, é filho de Deus, né, ele vai salvar o mundo, né, e você vai cuidar dele, você vai criar ele. E aí José acabou casando com ela, e aí, né, tiveram ali o filho de Jesus. Só que antes de Jesus nascer, um pouquinho antes de Jesus nascer, ali na cidade onde eles estavam, foi proclamado pelo Império Romano que houvesse um recenseamento, ou seja, que todo o povo fosse contado, né, saber quantas pessoas fossem contados. E aí, né, José, ele teve que ir para a cidade dele, né, teve que ir para a cidade natal dele, a cidade onde ele nasceu, né? E onde é a cidade natal de José? Ele foi para a cidade de Belém, né? Ele foi levado, ele teve que ir na cidade de Belém, que fica ali na Judéia e tal, na cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém. Está lá no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Né? Então, José era da linhagem de Davi, e ali ele teve que ir até a cidade de Belém para ir fazer o recenseamento. Só que quando ele estava chegando na cidade de Belém, Jesus resolveu nascer, né? Ali já estava na hora de Jesus nascer. E como a cidade estava lotada de pessoas, tinha muita gente ali também para poder ser contado por recenseamento, então não teve lugar, não teve nenhum lugar para Jesus nascer,
né? Eles foram em vários hotéis, foram em várias casas, foram em hospedarias e nenhum lugar conseguiu receber Jesus. E aí eles tentaram de todas as formas, em todo lugar, falou que pagava o dobro, falou que, né, e tal. Mas como eles não fizeram reserva, né, porque naquela época não tinha internet e era uma cidade longe, né, não tinha internet, não tinha nada, então eles não conseguiram agendar, não conseguiram marcar para poder ficar na cidade, ficar em alguma hospedaria, em algum hotel ou hospital, então não conseguiram ficar em lugar nenhum. E aí eles chegaram, ficaram bem cansados e chegaram até uma estrebaria, ou seja, um lugar onde os bois, as vacas, os cavalos dormiam ali. E ali José e Maria passaram, né, perto de nascer, e a Maria já bem cansada, já eles bem cansados, eles chegaram e disseram: "Vamos ficar aqui mesmo". E ali Jesus nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura. A manjedoura é o quê? É um lugar onde as vacas, né, elas comiam. Então era tipo um negócio meio quadrado assim e tal, onde as vacas se alimentavam, os animais ali se alimentavam. E Jesus, ele nasceu ali dentro, né? Ele nasceu ali, foi colocado na manjedoura para poder ser o berço, né? Então a manjedoura era o berço, né, de Jesus Cristo. E aí aconteceu do que? Todos se alegraram, todos ficaram felizes, vieram os três reis magos e trouxeram presentes para Jesus, né? Trouxeram é, presentes valiosíssimos ali para Jesus. Os anjos foram até um pasto que estava ali perto e anunciaram aos pastores que estavam ali junto ali com várias ovelhas, pastoreando, né? Cuidando das ovelhas. E os anjos fizeram um coral e falou bem assim que o Salvador havia nascido. E foi aquela festa, né? Aquele curral ali, aquela estrebaria ali, encheu de pessoas, todas para poder ali ficar feliz ali com o nascimento de Jesus Cristo. E todos ali bateram palmas, festejaram, conversaram. Acho que rolou até um lanchinho ali entre eles, né? Sei lá. Acho que alguém trouxe um lanche ali e eles, né, ficaram felizes da vida, né? Essa é a história do nascimento de Jesus Cristo e ali, né, a festa que houve logo após dele ter nascido, né? E dessa lição, desse nascimento, a gente pode tirar algumas lições, né? Então, qual a primeira lição que a gente pode tirar, né? Alguém, alguém já fez uma promessa para você e não cumpriu essa promessa? Né? Alguém já te prometeu, seus pais talvez, ou algum amigo seu, eu vou te dar isso, vou fazer isso, e você ficou ali feliz da vida, nossa, eu vou ganhar alguma coisa legal e tal, mas e aí a promessa não foi cumprida. Você fica triste, né? É muito triste isso acontecer. Então, é, algumas das vezes a gente também esquece que Jesus Cristo foi uma promessa de Deus para as nossas vidas. Lembra que no início eu falei que nós, quando fomos trazidos a este mundo, a gente veio cheio de erros, cheio de pecado, cheio de imperfeições? Então, e aí a gente se afastava de Deus, a gente vivia longe de Deus, a gente tinha que fazer coisas para poder o pecado não nos consumir, não nos matar, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então as pessoas que pecavam, elas morriam mesmo. Deus matava as pessoas. E para que as pessoas não pudessem morrer, elas deveriam fazer um sacrifício de sangue para poder, né, nenhum tipo de pecado ser imputado, ser colocado sobre eles. Mas Isaías diz que Jesus foi promessa de Deus para as nossas vidas, ou seja, o Filho de Deus foi uma promessa de Deus para as nossas vidas. Então Jesus Cristo veio, trouxe essa alegria toda ali quando nasceu, né? A estrela brilhou, os animais festejaram, os pastores, houve presentes, houve aquela alegria, né? Mas tudo isso foi promessa de Deus, né? Jesus, ele chegou, né? Fez muita coisa, né? Sacrificou em nosso lugar, o sangue de Jesus foi derramado. Para que isso? Né? Para que precisou derramar o sangue de Jesus? Para que ele precisou sofrer tanto? Para que hoje eu e você a gente pudesse estar junto com Deus, presentes com Deus, pertinho de Deus, né? E a gente não se afastar. Porque se a gente continuasse, Jesus não tivesse vindo, ele não estivesse
não tivesse morrido por você e por mim, a gente estaria condenados ao inferno, né? A gente não teria salvação, ou seja, a gente jamais estaria perto de Deus. Então Jesus veio e, né, pensa assim, havia um abismo, né, um abismo muito grande. Aqui está Deus, Deus está do lado de cá e aqui está a gente. Então esse abismo aqui a gente não conseguia ir para o outro lado. Jesus veio e fez uma ponte para que nós pudéssemos andar, chegar até Deus, né? Então Jesus Cristo, ele é a ponte, ele é a única pessoa que nos liga a Deus. Então, por isso que é muito importante a gente, né, entender que a promessa que Deus fez, ou seja, aquela promessa da salvação, a promessa da alegria, a promessa da felicidade, a promessa de que a gente ia ser salvo, ela foi cumprida em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio, padeceu, ou seja, morreu em nosso lugar, fez, né, um monte de coisa, e a gente precisa então entender que através dele, quando a gente aceita ele, quando a gente aceita esse sacrifício, quando a gente diz bem assim, olha, eu acredito nesse sacrifício, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que ele veio para me salvar, ele veio para me resgatar, ele veio fazer essa ponte, né, em cima do abismo que me separava de Deus. Quando eu digo que eu aceito isso, então a gente sabe que vamos ser salvos. Então por isso que a gente precisa, né? A gente precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador, precisa entender que Ele é a pessoa que nos salva, Ele é a pessoa que nos resgata, né, da coisa errada, do mundo, do pecado. É Ele que nos resgata, é Ele que nos tira do lamaçal do pecado, é Ele que nos tira da escuridão. Ele, Jesus Cristo, é a luz que brilha na escuridão. Então, Jesus Cristo é aquele que faz a gente ser perfeito na presença de Deus, porque a gente chega perto de Deus, né? Então, a gente precisa aceitar e batizar, porque quando a gente resolve batizar, a gente fala assim, eu quero ser batizado, a gente limpa, a gente nasce de novo, a gente diz realmente, é como se a gente tirasse uma nova carteira de identidade e dissesse assim, agora eu pertenço a Deus realmente, agora eu aceitei Jesus Cristo, eu me batizei e agora eu pertenço a Deus, a Jesus Cristo, a Deus, né, para sempre. E aí nenhum inimigo pode fazer nada contra você, mesmo que ele tente, às vezes, né, você ali você vai continuar pecando, não tem jeito, a gente não é perfeito, entendeu? Mas você tem agora a chance de se salvar, você tem alguém agora para poder pedir perdão, você tem alguém agora para você ajoelhar de noite ou na hora que você viu que você errou ali, às vezes por querer, às vezes sem querer, mas você ajoelha e peça perdão. Ó Deus, eu pequei, me perdoa, né? Eu te aceitei como meu Salvador e agora quero viver para ti, viver, fazer a obra, vir à igreja, trazer os meus amigos para a igreja, né? Fazer a coisa legal, ser uma bênção na minha casa, ser uma bênção na minha escola, fazer a coisa certa, né? Ajudar aqui na igreja, ajudar em casa. E aí quando você fica cada vez mais próximo de Jesus Cristo, você fica cada vez mais parecido com Ele. Lembra na nossa última lição, a gente diz bem assim, eu falei bem assim que vocês são imagem e semelhança de Deus. Então quem sou eu? Você não você não é alguém que você acha que é só porque está perto de outra pessoa, né? Então se você está perto de alguém que xinga muito, que fala muita besteira, que faz coisa errada e você também acha que precisa fazer isso, eu quero te dizer que isso é errado, né? Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus soprou o fôlego de vida, o espírito dele dentro de você. E aí quando você aceita, quando você vive perto de Deus, na igreja, na casa de Deus, numa célula, você começa a entender que cada vez mais você fica parecido com Jesus Cristo, cada vez mais idêntico a Jesus Cristo, né? E aí você vai conseguir fazer as coisas grandiosas na sua vida, coisas que você jamais imaginaria que ia conseguir fazer. Então, às vezes você quer fazer algo, às vezes você sente vontade de pregar, de cantar, de fazer teatro, de entregar um panfleto, de falar de Jesus e você não consegue. Quando você
busca cada vez mais em oração, em leitura da palavra, né? Buscar realmente a Deus, você começa a entender que você fica mais parecido com Deus, você fica mais corajoso e você faz a obra de Deus realmente, porque Deus nos chamou aqui para poder fazer a obra. E isso é muito interessante, porque Deus já preparou tudo, tudo, tudo. Ele criou o mundo, criou o universo, criou os animais, criou as plantas, criou o mar, o sol, o céu, criou tudo. E aí ele nos criou e nos fortaleceu e, e nos dá vitória cada vez mais todos os dias, né? Uma outra coisa que a gente pode entender, né? Vocês entenderam tudo o que eu falei até agora? Entenderam mesmo? Então, se vocês tiverem dúvida, depois vocês perguntam e aí vai ser tudo respondido, porque a ideia é que vocês aprendam realmente sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para salvar, Jesus Cristo veio para te perdoar, Jesus Cristo é alguém que morreu por você, né? Porque Deus te ama, Ele deu o seu único filho para que você não perecesse, beleza? Então, que lição a gente pode tirar também de Jesus Cristo, né? Não havia lugar, né? Lembra ali do nascimento, quando José e Maria foram até Belém, eles tentaram entrar em alguma casa, tentaram se hospedar em algum hotel, não conseguiram? Então, ali a gente pode tirar uma lição muito importante. Quantas das vezes Jesus Cristo ele bate no seu coração, ele bate, né? Ele quer fazer parte da sua vida, ele quer fazer morada no seu coração, ele quer fazer parte da vida dos seus pais e a parte da vida das pessoas. Ele quer, ele sofreu tudo aquilo, ele padeceu, ele sofreu, ele levou sobre si os meus pecados, levou sobre si as minhas dores, ele levou tudo sobre si, para que hoje eu pudesse estar livre. Mas mesmo assim, muitas pessoas fecham o seu coração. Nessa a gente pode até fazer um teatro, né? Tivesse pessoalmente, a gente iria fazer um teatro agora, tipo assim, né? Aquele teatro tipo uma roda, né? A pessoa faz uma roda e aí faz uma roda, né? A pessoa dá as mãos assim, um dá a mão pro outro assim, e aí fica uma pessoa de fora e essa pessoa tenta entrar nessa roda. E aí quem está na roda não deixa entrar. Muitas pessoas fazem isso com Jesus Cristo. Eles fecham, eles travam o coração, travam a mente, quer fechar realmente a porta do coração para que Jesus não entre, né? Quando José e Maria estavam indo para Belém, ninguém deixou, nenhuma casa, nenhum hotel deixou os dois entrar para que Jesus nascesse ali, no conforto, né? Então, muitas das vezes, a gente, né, você deve conhecer alguém e tal, que fecha o seu coração para Jesus fazer morada. Quando eu digo que Jesus quer fazer morada no seu coração, significa que Ele quer te limpar, Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar. Entendeu? Então, para pensar um pouco, né? Quantas das vezes você faz alguma coisa errada e o seu coração dói, você se arrepende? Quantas das vezes, né, a gente quer fazer a coisa certa, mas não consegue fazer e a gente fica triste, a gente fica arrependido, a gente fica magoado, a gente fica para baixo. Então, quando a gente tem Jesus Cristo, né, por mais que a gente cometa coisa errada, né, a gente vai deixar de cometer muita coisa menos errado. Muita coisa vai fazer certo, você vai ter forças, vai ter coragem de fazer o certo, né? Você não vai ter medo de falar somente a verdade, não vai ter medo, porque muitas vezes a pessoa ela mente porque ela é uma pessoa covarde, ela tem medo, é uma pessoa medrosa, então ela prefere mentir para não levar a culpa, né? Quando você tem Jesus Cristo, você aceita ali falar a verdade e aí você é muito mais feliz. Da mesma forma que todo mundo festejou, ali houve uma alegria imensa quando Jesus nasceu, quando alguém aceita Jesus Cristo, há uma festa no céu também, porque aquele coração se abriu e ali Jesus começou a fazer morada, ali começou a transformar.
aquele ambiente, aquele lugar. Imagina, lá na estrebaria, né, ali no curral mesmo, aquele monte de animal ali parado, triste, né? Né, imagina que os animais conversassem, né? Tem desenho, tem filme que fala, né, desse jeito. Né? Esse lugar aqui tá muito chato, esse lugar aqui não tá acontecendo nada, esse lugar aqui tá muito parado, né, e tal. E aí Jesus veio e daqui a pouco aconteceu aquela festa. É a mesma coisa. Né? Às vezes a gente está triste, para baixo, né? Porque alguém falou alguma coisa ruim, porque você quer fazer alguma coisa e não conseguiu, e aí você fica triste. Neste momento a gente precisa abrir o nosso coração, fazer uma oração e falar assim: Deus, habite dentro do meu coração, habite, Senhor, para que eu possa fazer a coisa correta, para que eu possa ter alegria. E aí Jesus vai fazer morada e a coisa vai acontecer. A segunda lição que a gente pode tirar aqui: ele nasceu humilde numa manjedoura. Imagina, ele nasceu num lugar onde os animais comiam ali, né? Então ele nasceu no meio de palha. Tinha uma palha ali, juntaram ali em cima e tal, e Jesus nasceu ali em cima. Ali colocaram Jesus Cristo, em cima de um monte de palha. Né? Olha, isso é uma lição de humildade muito grande. Jesus Cristo não veio aqui para poder se achar, para poder se exaltar. Jesus Cristo não veio aqui para poder ter a melhor roupa, o melhor carro. Ele não veio aqui. A gente merece sim ter o melhor celular, ter a melhor roupa, o melhor tênis, sim. Mas isso não tem que ser a primeira coisa, a prioridade da nossa vida. Né? A gente tem que aprender com Jesus Cristo que precisamos ser humildes. A gente precisa não querer ostentar. Eu sou da ostentação, eu gosto de mostrar, eu gosto de ter aquele relojão, aquele cordãozão, aquela coisa toda para poder os outros me ver que eu consigo, que eu posso. Eu quero ter a melhor roupa só para esfregar na cara dos meus amigos. A gente não pode viver assim. Lembra que eu falei que quando você está perto de Jesus, você se torna semelhante, você fica igual a Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo, Jesus Cristo foi um cara humilde. Ele não queria se exibir para ninguém. Ele simplesmente ajudava os outros. Ele dava o que ele tinha para os outros. Ele dava palavras boas para os outros. Ele dava palavras de amor, palavras de consolo, palavras de salvação. Então, quando você está perto de Jesus Cristo, quando você está indo na igreja, você vai começar a agir como Jesus Cristo. Você só vai falar palavras boas, palavras legais, vai viver com alegria, né, com felicidade no seu coração. É isso que Jesus quer para a sua vida. E a terceira coisa que a gente pode, né, falar que Jesus trouxe, alegria. Né? Pensa ali, né? Tava tudo triste ali e tal, Jesus nasceu e a alegria aconteceu. Na sua vida talvez você está ali vivendo um momento triste, né? Talvez você está aí e não aceitou Jesus ainda, aceite e você vai ver a alegria invadindo o seu coração. Você vai ver que Jesus vai fazer a diferença. Então, não importa, né? Os pastores estavam lá cuidando de suas ovelhas numa noite fria, triste, talvez alguém estava reclamando, oh meu Deus, ficar cuidando dessas ovelhas é muito cansativo, eu não gosto. Mas aconteceu o quê? Os anjos vieram, Jesus Cristo nasceu e um coral de anjos se formou, começaram a cantar, a falar que Jesus Cristo nasceu. E aí trouxe alegria para aquele lugar. Então talvez você está vivendo num lugar, na sua casa, algum lugar onde muita tristeza está ali acontecendo, muita tristeza está imperando ali. Então, deixa Jesus Cristo fazer morada, deixa Jesus Cristo nascer nesse lugar, deixa Jesus Cristo nascer. Às vezes, esse lugar é o seu coração, né? Você está triste aí, para baixo, chateado. Não pense nessa chateação, não pense nessa tristeza. Abra o seu coração. Lembre-se, ore a Deus. O segredo é orar. Ore a Deus, peça a Deus assim: olha, Jesus Cristo, habite no meu coração. E fale com toda a sua certeza, com toda a sua fé.
acreditando que Jesus Cristo vai morar no seu coração e vai trazer alegria. Você ainda pode pedir, olha, arranca de mim toda essa tristeza, tira de mim tudo isso que não me deixa legal e tal, né? E aí você vai começar a adorar a esse Deus maravilhoso. Ah, Deus, eu te adoro, eu te exalto, tu és santo, tu és maravilhoso. E aí você vai começar a cantar, e aí você vai ver muita coisa legal acontecendo na sua vida. E da mesma forma que aqueles anjos anunciaram o nascimento do Salvador, você também vai anunciar. Você vai dizer para todo mundo que Jesus Cristo, ele faz parte da sua vida. Não é legal isso? Para você anunciar coisas boas, novas, coisas legais, né? Você dizer que Jesus Cristo mudou o seu viver. Então, né, a gente pode concluir dizendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para se tornar, né, para tornar a religar o homem, né, o homem, né, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, aquela ligação que eles tinham com Deus foi rompida, né, estou fazendo aqui com a mão, mas pra vocês entenderem, foi rompida, estava juntinho ali, ó, Deus e o homem estavam juntos. Aí quando Adão e Eva pecaram, né, houve uma separação. E aí Deus não conseguia, porque tinha um pecado aqui no meio, né, tinha alguma coisa impedindo ali no meio, né, vamos botar esse pano aqui é o pecado. Então Deus não conseguia chegar perto, não conseguia novamente andar de mãos dadas com o homem. Jesus Cristo veio e tirou o pecado, né? Ele tirou, impediu, né? Limpou o caminho, abriu o caminho, né? Não é que, quando você pede perdão, ele tira o pecado, joga no mar do esquecimento, entendeu? E aí novamente você pode fazer o que? Se unir a Deus, se juntar com Ele. E aí que rola a maior coisa legal na sua vida, uma nova vida, um novo tempo, uma nova direção, muita alegria. Beleza? Então é isso aí, galera. O papo de hoje foi bem rápido, né? Se você tiver dúvidas, pergunte aí. E não tenha medo, de coração, não tenha medo de receber a Jesus Cristo como Salvador. E você servir Ele, né, com a sua vida. Eu servi a Ele com a minha vida, não tenha medo. Por mais que às vezes você tenha medo, né, acredite, tenha fé, tenha esperança de que, né, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio para te dar uma nova vida, uma vida abundante. Então tudo de bom, tudo de legal, né, ele vai te dar, né? Você vai passar, né, tudo de bom. Não quer dizer que você nunca mais vai sofrer, né? A própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Aflições é sofrimento. Então não quer dizer que você vai deixar de sofrer, que a sua vida vai ser aquela coisa, né, 100% legal sempre. Você vai passar por problemas, você vai passar por situações, mas a diferença é que se você tiver Jesus Cristo morando no seu coração, por mais difícil que o problema tiver, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter um sorriso no rosto, você vai poder dizer palavras boas. Beleza? Então fique na paz, que Deus abençoe a todos, que vocês possam ter uma semana abençoada, que vocês realmente se dediquem a ler a palavra, porque conhecendo a palavra e lendo a palavra, né, você vai entender de que Jesus Cristo vai habitar no seu coração cada vez mais e você vai entender. Beleza? Vamos orar para encerrar então? Meu Deus, obrigado por esta lição, obrigado por o Senhor ter morrido em meu lugar, obrigado, Deus, por ter cumprido a tua promessa na minha vida, Senhor Deus. Oh Deus, que neste momento, Senhor, o Senhor possa habitar, Jesus Cristo, possa habitar de forma grandiosa no meu coração, Senhor Deus. Habite, Senhor Deus amado, porque eu quero te sentir verdadeiramente, Senhor. Eu quero te sentir poderosamente, Deus amado, porque o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus que me ama. O Senhor é o Deus que eu pareço, que eu sou imagem e semelhança. Então faça-se presente, Senhor Deus, na minha vida. Eu abro o meu coração, a minha mente, para que o Senhor possa habitar. Quero estar parecido cada vez mais com o Senhor, falando do teu amor, falando daquilo que é de bom. Oh Deus, obrigado. O Senhor é um Deus santo, Deus maravilhoso.
Senhor dos senhores, Rei dos reis. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Conduz a gente essa semana para caminhos legais. Oh Deus, te glorificamos, te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. E te peço, Senhor Deus, esteja comigo. Dai-me força, Senhor Deus, para poder te buscar cada vez mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera.